do mundo. Já está adentrado ao gramado Mauro César Pereira para dar o seu pitaco sobre esse time muito emocionante do São Paulo, para dizer. Só que não, Mauro, ontem foi duríssimo, hein? E chegou com o Dorival na jogada já. O Dorival também não vai operar nenhum milagre, né? Eu acho que assim, o São Paulo ele vive às vezes uma fantasia, né? E aquelas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, o time venceu o Flamengo na estreia, aí chegou a liderar, elas causaram assim, uma situação de uma expectativa um pouco exagerada em relação àquilo que o elenco pode apresentar. E acho que também em relação ao próprio Hernan Crespo, independentemente da injustiça da demissão, da maneira como aconteceu, dificilmente ele também iria manter o pique da remada, né, com times lá na ponta do campeonato. Era muito improvável isso. E os problemas acontecem com todo mundo, né? Jogador machucado, jogador lesionado, tal. O elenco é curto, o orçamento é pequeno. Mas, enfim, como o clube tem vários problemas fora de campo, presidente afastado, presidente interino, né? Dá para chamar assim, o atual, um cenário político muito nebuloso, digamos assim. Então, isso tudo vai desembocar no campo. Eu acho que o pior de tudo é que não existe perspectiva de mudança. Qual a perspectiva de mudança? A gente vai ficar falando isso aqui do São Paulo ano que vem de novo, quer ver? Isso é igual. Vai ter diferença? Por que vai mudar? O que pode acontecer no São Paulo vai mudar? Mudar para melhor. Não agora, a coisa vai. Porque o processo de regeneração de um clube que tem as suas entranhas assim, até apodrecidas em alguns aspectos, né? Acho que dá para falar assim, né? Ele não é imediato, ele não leva um mês. Ele leva tempo. Tal. E nesse trabalho nem começou. É idêntico ao caso do Corinthians. O Corinthians com o agravante tem uma dívida maior, né? Então, acho que a gente fala isso aqui do São Paulo há muito tempo, vai continuar falando. Vai continuar falando. Aí vai ter um brilhareco ali, né? Ganha um clássico e tal, ganha de um time importante, aí vamos brigar pela Libertadores, aí às vezes chega, na Libertadores não vai até a final, fica pelo caminho, é o normal. Aí no outro ano não vai para a Sul-Americana, torce o nariz, mas também não quer perder, mas aí decepciona, e assim a vida segue. A vida segue. Isso não é o caso do São Paulo, não. O São Paulo e outros clubes vivem essa situação. E os que tiveram assim, uma cura momentânea, ela foi paliativa e depois ficou mais doentes ainda, caso do Botafogo e do Atlético. Turbinados pelo dinheiro externo que chega, de benfeitores, donos de SAF, esse tipo de coisa, conseguem um ano de êxito absoluto ali, muito sucesso, alegria, títulos, mas logo depois, sabe, como tivesse um paciente doente, você dá lá um remédio que faz o cara levantar da cama rapidamente. Opa, o cara fica lá bombadão, mas daqui a pouco ele cai de novo. Aí cai pior ainda, tem a chamada recaída, né? O cara volta pior ainda. É o caso do Botafogo e Atlético. Então, o único remédio que você encontra para isso é um trabalho de longo prazo, de recuperação financeira, de reestruturação administrativa, todas as coisas chatas que a gente tem que ficar falando aqui, que eu sei que é chato, o torcedor não curte esse tipo de resenha, mas é a realidade, gente. Tudo vai desembocar aí. O caso do Marcos Antônio, que você estava falando, ele é um bom jogador, mas vê a importância que ele ganhou. O Marcos Antônio seria titular absoluto do Flamengo no Palmeiras? Não seria. Ele brigaria por posição, ele é um bom jogador. Jogaria muitas partidas, de repente estabelecer, fulano, ciclano e tal. Mas ele não é um cara que chegaria nos dois elencos mais importantes do país. Esse aqui chega e joga, não dá a camisa para ele. Se ele não joga, o time perde. Não ia ter isso. Mas no São Paulo, a importância dele é maior. Ele parece... Veja bem, não estou aqui dizendo que ele não é um bom jogador. Ele é um bom jogador. Mas ele parece melhor do que ele é. Justamente pelo fato de você estar num cenário, não no deserto, mas com poucas companhias, assim. E a realidade do São Paulo é essa. Ele é até um achado pelo que ele custou e pelo que ele pode valer numa eventual venda. E quando se fala de venda, que o torcedor não vai gostar se vender, pode ser uma necessidade. Vender o melhor jogador pode ser uma necessidade. Você pode ter que vender para... Como o Corinthians com o Yuri Alberto, se apareceu uma proposta, já sinalizou, quer ir embora. De repente surge uma proposta. Você vê meio que obrigado a vender, porque você está com a corda no pescoço. E assim, fica nesse círculo vicioso. Perfeito. O futebol paulista, na verdade, Palmeiras à parte, que aí é um oásis no futebol paulista, ele lembra muito o que era o futebol carioca nos anos 2000. Em todos os aspectos. Os times completamente quebrados, endividados. Uma rotatividade de treinadores, uma hora o cara está aqui, outra hora está aqui. Então o Dorival é meio que o Joel Santana dos anos 2000. E não é nenhum demérito, não. O Joel Santana foi um técnico muito importante. E era campeão também. Era campeão pra caramba. Assim, que de rodar, você está falando. Agora ele estava no Corinthians ontem, agora ele vai pro São Paulo, daqui a pouco ele está no Santos. É um pouco isso. O futebol paulista hoje, Palmeiras à parte, é muito parecido com o que foi o futebol carioca nos anos 2000 ali, que era mais ou menos isso. Time quebrado, não tinha jogador, aí não perdia um jogador.
o time não andava mais, os jogadores ficavam pareciam melhores do que eles eram. Esse é o cenário do futebol paulista nesse momento. Muito bem, hein? Então tá aí. Vamos só colocar como é que tá a situação do grupo do São Paulo. Peraí, deixa eu dar uma mensagem antes para vocês, importante. Primeiro eu quero pedir desculpas, tá? A vocês. A gente estava com um problema com o áudio aqui, já solucionado agora. Aliás, muito obrigado a todos vocês que mandaram mensagens aqui. Eu vejo sim o chat e eu vi que vocês estavam reclamando e aí eu avisei aqui, pessoal, tem um problema aqui. E aí foi corrigido, então obrigado pelo aviso de vocês e desculpas pelo problema no áudio. E um recado importante, de primeira, hein, de segunda a sexta-feira, à 1h30 da tarde, PVC, Fabiola Andrade, Luiz Oliveira, Eudes Júnior, grande elenco, todos os dias de segunda a sexta, à 1h30 aqui. E hoje tem live do Palmeiras, hein, ao vivo, no YouTube do UOL Esporte, às 16 horas e no canal UOL, às 18 horas, ok? Tá dado o recado aí. Vamos colocar só